Vamos, eu já tinha até colocado aqui, Miguel, para a gente falar sobre uma das pautas mais importantes aí dessas últimas horas, que foi o debate, primeiro, e tudo indica que o único, entre Kamala ou Kamala, agora eu fico toda confusa, acho que é Kamala Harris, e o Donald Trump ontem, e a China, viu, gente, esteve na pauta. Eu fiz aqui um levantamento de todas as falas, Marco, mas resumindo, não muda. Inclusive, a própria porta-voz hoje do Ministério das Relações Exteriores da China, a Mao, ela disse o seguinte: olha, a China não comenta eleições de outros países, são assunto interno dos Estados Unidos, mas não gostaríamos de ser pauta de um debate presidencial, de uma campanha, mas é inevitável, né? Marco, e tanto um quanto o outro, embora as táticas mudem um pouquinho, tipo, a Kamala ela é mais simpática, mais suave, mais diplomata, mas, embora tenha criticado a tarifação, né, as tarifas que o Donald Trump impôs, eles não tiraram nenhuma do jogo e ainda colocaram a pior de todas sobre os carros elétricos e esses equipamentos de transição energética. Então, eu começo a pergunta querendo saber de você, Marco. Como que pode influenciar essa eleição dos Estados Unidos, essa guerra fria aí 2.0 entre China e Estados Unidos, Marco? Olha, se tem uma coisa, uma das poucas coisas em que republicanos e democratas concordam hoje em dia é em relação à China, né? Não há diferença, talvez ali no detalhe, uma ou outra medida, mas é evidente que há um consenso hoje bipartidário nos Estados Unidos. Isso já foi dito centenas de vezes nos últimos anos e mais ainda nos últimos meses, de que a China é a grande rival, a grande adversária e, às vezes, dependendo do tom, a grande inimiga, né? Então, é isso que você falou, quer dizer, eu li o teu artigo, li hoje, enfim, algumas horas atrás, você publicou. Eu não vi o debate, então foi ótimo para ver o resumo. Mas é isso que você falou, quer dizer, o Trump começou a guerra comercial, que na verdade foi um grande tiro no pé, foi o primeiro grande tiro no pé dos Estados Unidos contra a China, né? Isso já há anos, e na época, né, depois de 2, 3 anos da guerra comercial, uma série de estudos foram feitos, inclusive nos Estados Unidos, mostrando prejuízos de bilhões para empresas dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, ali mais ou menos entre 2021 e 2020, haviam 3.500 empresas dos Estados Unidos processando o governo dos Estados Unidos por causa das tarifas. Porque isso é uma coisa, inclusive, que a gente pode falar mais depois para explorar. É preciso entender que a questão do comércio entre Estados Unidos e China não fica só restrito aos bens de consumo acabados. Aos carros elétricos, ou aos painéis solares, ou aos eletrônicos, aos celulares. A coisa mais importante são os produtos que as empresas americanas compram para poder terminar os seus produtos em diversos setores industriais. O setor elétrico, por exemplo, é um dos que mais precisa de componentes chineses. Então, na hora que o Trump iniciou essa guerra tarifária, ele aumentou o custo da indústria dos Estados Unidos e o custo do produto final, de milhares de produtos finais nos Estados Unidos. Então, esse é o tipo da medida que não faz... a China não sofreu, pelo contrário, né? Quem sofreu foi a economia dos Estados Unidos. Enfim, aí outras tendências que a gente pode falar mais para frente, né? Não vou monopolizar aqui a palavra nesse comecinho. Marco, você mandou até um gráfico para mim, que é dentro desse assunto, né, dessa Guerra Fria, esse confronto entre Estados Unidos e China, que mostra como a China tem tido um desempenho extraordinário em alguns setores estratégicos, né? Um deles é o setor de robôs industriais. Está aí um gráfico na tela que mostra como a China está bem à frente
na instalação, né, nas suas indústrias de robôs industriais. Ela produz robô industrial e ela instala em suas indústrias. A China é um país que mais tem fábricas inteligentes, ou seja, fábricas que usam robôs. Robôs industriais são robôs que trabalham em indústria. Aí a China bem à frente, em segundo lugar o Japão, terceiro lugar os Estados Unidos. Então você vê como a China está à frente. É um setor estratégico, juntamente com a área tecnológica propriamente dita, a área de chips, né, microchips, semicondutores, a área de softwares. Então, como é que você está vendo esse confronto tecnológico, né, o confronto entre China e Estados Unidos no setor de tecnologia, no setor de inteligência artificial, de semicondutores, robôs industriais? Quem está ganhando essa guerra? Olha, não há dúvida, Miguel, que do ponto de vista industrial, a China está dando saltos gigantescos e que vai ser muito difícil para os Estados Unidos recuperar. Você acabou de mostrar esse gráfico, acho que ele é muito significativo, né? Você tem aí acho que mais de 250 mil robôs industriais instalados no ano passado, acho que é 2023 esse gráfico, né? Na indústria chinesa, 2000... não tem aí, mas se eu não me engano, ele é 2023 ou 2022. Ou seja, você tem uma proporção de mais de 6 robôs, 6 para 1, né, da China em relação aos Estados Unidos. E é evidente que, você imagina, a diferença que isso faz do ponto de vista do produto final. A gente pode tem inúmeros exemplos aqui. Você falou das fábricas. Hoje em dia na China já tem, você vai para Shenzhen, no sul, já são centenas de fábricas que eles chamam de fábricas escuras, né? Porque não tem trabalhadores. São fábricas só com robôs, né? E que, portanto, não precisam de luz para funcionar. Então, eles chamam de fábricas escuras. Você tem um outro dado importantíssimo que eu venho dizendo, quer dizer, a dependência hoje, se você compara, isso é um relatório recente do Brookings Institute, que é um dos principais think tanks dos Estados Unidos, sobre a questão das cadeias de valor, das cadeias de suprimento, né? E mostrando como nos últimos anos, nas últimas décadas, né, pelo menos desde os anos 90, cada vez mais países desenvolvidos dependem gigantescamente da China para a compra de componentes industriais, né? E a China é o contrário, né? A China, que há 20, 30 anos atrás dependia de Japão, de Alemanha, de Estados Unidos, de França, de Coreia do Sul, vem diminuindo cada vez mais essa dependência, né? Então, a tendência, a gente sabe, isso só vai aumentar, né? Porque a China já entrou numa espécie de um ciclo virtuoso, né? Em que a sua produção ela começa a crescer a sua produtividade começa a crescer em escala geométrica. Enquanto que os Estados Unidos, você tem um exemplo, acho que até não sei se a gente falou sobre isso aqui há uns meses atrás, mas isso virou piada aqui na China. Você sabe que os Estados Unidos estão tentando, então, atrair uma série de empresas, né, industriais importantes, fez aí o ato, né, a lei de ciências e chips, fez a lei de redução de inflação, e está colocando centenas de bilhões de dólares, só essa da redução de inflação são quase 400 bilhões de dólares em subsídios, né, que o governo está bancando para os próximos anos. Ora, uma dos objetivos é trazer a TSMC de Taiwan para instalar fábricas nos Estados Unidos e começar a produzir os chips mais avançados do mundo no território dos Estados Unidos. Ora, eles começaram a fazer uma fábrica no Arizona, né? Essa fábrica era para ser inaugurada em 2024, esse ano. Essa fábrica não tem ainda previsão de inauguração. E por quê? Um dos grandes problemas que a TSMC está encontrando nos Estados Unidos é mão de obra qualificada. Não tem engenheiro suficiente, um nível de sofisticação necessário para trabalhar na TSMC. Os Estados Unidos não formam mais essas pessoas. Se você compara hoje a formação de engenheiros em geral entre China e Estados Unidos, está na proporção de... A China forma mais de 2 milhões de engenheiros por ano, os Estados Unidos formam aí cerca de 500 mil por ano. Ou seja, são 4 vezes mais, né?
Então não tinha, até a CMC está procurando, e enfim, tem outros problemas também logísticos, problemas de suprimentos também de materiais, mas o que acontece com os Estados Unidos hoje, desses 500 mil engenheiros, Miguel, vamos lembrar que uma grande parte deles vai trabalhar, sabe onde, quando se forma? Vai trabalhar em Wall Street, porque são caras altamente qualificados em matemática, em cálculo, e esses caras vão para as grandes corretoras, para os grandes bancos, porque, enfim, tem um filme muito interessante sobre isso, chama Margin Call, o nome em inglês, eu não sei como é que chama no Brasil, eu vi esse filme ano passado, enfim, estava aqui na China, peguei isso na Netflix, mas conta um pouco da história da crise de 2008, né? É uma visão a partir de uma empresa de investimento em Wall Street. Tem um personagem que é exatamente isso, é um cara que está há 30 anos no mercado financeiro, está para se aposentar, ele se ferra quando, né, quebra a economia em 2008 com a crise financeira, e uma das últimas cenas é ele sentado em frente de casa, falando com um amigo dele, o colega da corretora, dizendo: cara, eu sinto falta do que eu fazia 30 anos atrás, eu fazia pontes, eu construía pontes, eu construí uma ponte numa cidadezinha, não sei, ligando uma a outra, que isso economizou milhares de horas na vida das pessoas daquelas duas cidades em um ano. O que eu faço hoje? O que esse meu emprego produz? Nada. Produzo números e especulação em cima de especulação. Então, acho que é um pouco esse o espírito do tempo, né? Os Estados Unidos estão ficando para trás do ponto de vista industrial e a gente sabe que isso é o que vai definir a economia mundial nos próximos anos. E vai definir, inclusive, guerras, né? Porque a capacidade industrial também é o que define quem é um dos grandes, né, definidores de quem vence uma guerra convencional.